E aí galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com os conceitos, né, relacionados ao chamado Estado neoliberal ou ao neoliberalismo, certo? Na última aula, né, que nós tratamos sobre o estado de bem-estar social, eu já havia adiantado um pouco sobre esse processo, né, de surgimento do Estado neoliberal. O Estado neoliberal ele surge como uma crítica radical ao estado de bem-estar social, né, e às políticas intervencionistas que até então eram realizadas nos países capitalistas desenvolvidos por meio do Estado, né? E o estado de bem-estar social, portanto, surge como uma crítica, aliás, o estado neoliberal surge como uma crítica ao estado de bem-estar social, certo? Então, há uma defesa no estado neoliberal de um retorno, né, às ideias do liberalismo clássico, né, em especial a ideia forte da livre iniciativa e do livre comércio, né, ou seja, a defesa radical de que o Estado ele não deveria intervir nas relações econômicas, né, que as relações econômicas por si só, o setor privado por si só já ia se autorregular, né? A ideia profunda de que o Estado ele é o guardião das relações econômicas, né? O Estado é o guardião noturno dessas relações, né? Ou seja, é o sujeito que garante que o capitalismo ele vai funcionar, né? A partir do ponto de vista neoliberal. Ele garante que a propriedade privada seja uma máxima, né? Garante a existência dessas duas condições, mas que ele não interfere diretamente nas relações econômicas, né? Ele deixa que as relações econômicas elas fiquem, portanto, a cargo do setor privado, certo? Destacam-se nesse processo todo dois autores, né, que foram muito importantes para o desenvolvimento da perspectiva neoliberal. Né? O primeiro é o economista norte-americano chamado Milton Friedman e o segundo é o economista austríaco, né, Friedrich von Hayek. Tá? Esses dois autores eles são chamados Chicago Boys, né, ou autores que pertenciam à chamada Escola de Chicago e que vão desenvolver com muita contundência já a partir da década de 40, tá? Do século 20, essas perspectivas e essas teorias chamadas, né, que vieram a ser cunhadas de teorias neoliberais, certo? Nós chamamos no âmbito da reforma do aparelho de Estado para atender essas demandas do chamado novo liberalismo, né, o liberalismo de nova gestão. Né? Essa nova perspectiva de como governar o Estado e o conjunto de políticas públicas que o Estado implementa, né, de leis, enfim, né, é chamada de nova gestão. Essa nova gestão é adequar as relações do Estado às relações do neoliberalismo, certo? Essa agenda neoliberal, né, ela se promoveu desde a década de 1970 por uma série de países do mundo. Né? Destacam-se né, o governo de Ronald Reagan na década de 70 nos Estados Unidos, a implantação então desse modelo neoliberal, o governo da Margaret Thatcher a partir de 1979 no Reino Unido, né, que também profundamente faz a implantação desse sistema neoliberal. E aqui, né, na América do Sul, digamos que a primeira proto-experiência assim, né, do neoliberalismo foi no Chile, com o golpe militar de 1973, que derrubou um governo popular, né, um governo que tinha um caráter de esquerda, né, do presidente Salvador Allende, instalou uma ditadura sanguinária que perdurou até o ano de 1994, né, e nessa ditadura essas ideias neoliberais elas ganharam muita força. Digamos que foi o teste inicial para ver qual seria essas relações a partir do neoliberalismo. Né? O Chile, que tinha até um Estado, até o momento, né, um Estado forte, interventor nas relações econômicas, com políticas sociais fortemente voltadas principalmente aos mais pobres, vai enfrentar, a partir de 1973, uma série de políticas neoliberais né, que vão chegar ao Chile com muita força. Inclusive, permeada pelos interesses dos Estados Unidos né, e permeadas pela Escola de Chicago, né, que prestou muitas assessorias no governo do Chile durante o período ditatorial, certo? Mas vamos lá, quais são as características que o neoliberalismo traz, né? Quais são as mudanças que o neoliberalismo traz no âmbito da administração e da gestão do Estado, certo? Ó, algumas das características, né, dentro da perspectiva de que deve haver essa redução da influência do Estado sobre as relações econômicas, da influência e da interferência do Estado, ocorre de maneira mais generalizada
a privatização de uma série de empresas que até então eram empresas públicas, né, que prestavam serviços à população e ao Estado, no ramo do petróleo, das comunicações, da mineração, enfim, uma série de empresas que até então pertenciam ao Estado, né? E a partir daquele momento, né, a partir das estruturas neoliberais, essas empresas elas devem ser privatizadas, ou seja, entregues à iniciativa privada, né? Além das empresas, os neoliberais também defendem, a partir dessa perspectiva, a privatização de serviços, serviços que até então eram administrados e prestados pelo Estado. A exemplo disso, educação, saúde, entre outros, né? Que até então eram prestados pelo Estado, certo? Além da privatização dos serviços e das empresas públicas, nós temos também, como uma das fortes características do neoliberalismo, a flexibilização das legislações trabalhistas, né? Ou, em resumo, em síntese, a redução dos direitos trabalhistas, né? Os neoliberais defendem, a partir dessa perspectiva, que reduzindo ou flexibilizando a legislação trabalhista, isso vai atrair maiores investimentos do capital privado, né? E, consequentemente, haverá, né, a geração de mais empregos, né? É a partir dessa perspectiva que os neoliberais compreendem, né? Além disso, pessoal, há um aumento crucial, né, no incentivo a investimentos do capital estrangeiro nos países, ou seja, né, os países provocam uma série de mudanças e transformações no âmbito das suas legislações, né, a redução de tarifas alfandegárias, fazem uma série de incentivos à vinda de empresas multinacionais que passam a investir nesses países, certo? Além disso, né, há a assinatura de uma série de tratados e acordos internacionais no âmbito econômico para garantir esse fluxo do capital econômico, né, do capital, principalmente o capital financeiro, certo? Nós podemos destacar aqui, nesse momento de implantação do neoliberalismo pós-década de 70, alguns acontecimentos muito importantes, entre eles o Consenso de Washington, que foi assinado em 1989, um grande acordo econômico, que passa a perspectiva da consolidação das políticas neoliberais, certo? Além disso, pessoal, né, além de tudo aquilo que eu já havia falado para vocês anteriormente, há a perspectiva que o Estado, né, de novo, não deve intervir nas relações econômicas, né? Que as relações econômicas e os interesses fiquem a cargo das pessoas, né, dos indivíduos, né? O Estado ele perde dentro da perspectiva neoliberal, né, ele perde a necessidade de garantir tudo a todos, né? Se parte do pressuposto que cada um é responsável por si. O neoliberalismo ele traz essa responsabilização que o indivíduo deve carregar. Então ele precisa resolver os seus problemas, né? E precisa dar um jeito de atender às suas próprias demandas, certo? Então, a partir dessa perspectiva, o neoliberalismo ele defende uma série de cortes de investimentos em áreas sociais, né? Áreas importantes, educação, saúde, né? Trabalho, previdência, enfim, direitos, né? Porque na perspectiva neoliberal é isso, né? O setor privado e o setor público, né? Principalmente o setor público, ele não há necessidade dele garantir tudo a todos, né? Na perspectiva liberal não há essa necessidade, né? As pessoas que têm que ir atrás, né? As pessoas que precisam garantir as suas necessidades, certo? Pessoal, a partir de 2008, né, principalmente com a crise econômica de 2008, o neoliberalismo ele é colocado em xeque, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é o centro do grande capitalismo, né, do capitalismo mundial, as políticas neoliberais elas vão sendo colocadas, digamos assim, de lado, né, com uma série de intervenções a partir de 2008 do Estado norte-americano nas relações econômicas, desde a compra e venda de ações de empresas privadas, empréstimos bilionários a bancos e fundos norte-americanos para evitar a falência e aprofundamento ainda maior da crise, ok? É importante destacar para vocês que o neoliberalismo no contexto brasileiro ele ganha força a partir da eleição de Fernando Collor de Mello em 1989, né, onde esse discurso neoliberal ele chega com maior força, né, e as reformas neoliberais começam de fato assim ganhar profundidade na sua implementação no Brasil a partir da década de 90, certo? Ok? Espero que essa aula tenha sido produtiva, um grande abraço e até a próxima.